Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos novamente em ambiente externo. Eu estava passando por aqui, vi este local, achei diferente e decidi filmar aqui. Estou aqui arquibancada de uma quadra de vôlei de areia. Então, o vídeo de hoje é destinado a dois tipos de pessoas. Na verdade, três. Aqueles que estão iniciando agora com a ideia de oferecer trabalhos espirituais para terceiros e não sabe o quanto vão cobrar. Para aqueles que estão em busca de trabalhos espirituais e ficam pesquisando o preço, querem saber se não estão cobrando muito caro, se é assim mesmo, se é essa faixa de valor. E para curiosos, ok? Logo após a vinheta daremos continuidade ao assunto. Daremos início então à informação para você que está pesquisando valores com vários religiosos para ver qual é o mais barato, ou se realmente aquele primeiro que você buscou e te deu um valor, se não é um valor abusivo. Enfim, você precisa entender e aceitar que qualquer tipo de procedimento espiritual executado por um mestre, ele tem o seu valor apropriado. O que isso significa? É a mesma coisa como se fosse o trabalho de um mecânico, de um pintor, de um pedreiro, de um professor particular. Cada um vai colocar o valor que acha correto e justo para si próprio. Agora, se este valor para você é muito alto, ou se você está na dúvida se é um valor realmente justo, sinto muito, mas é algo que você só saberá se é justo ou não após o procedimento ser realizado. Até porque, quando você vai em busca de um procedimento espiritual, de uma ajuda espiritual, a pessoa não vai te passar a relação de materiais, a pessoa não vai te passar o passo a passo como ela vai fazer, até porque ela não vai te ensinar a fazer o ritual, o feitiço, a macumba. Ela vai fazer para você. Então, ela vai te dar algumas informações básicas, como alguns materiais que serão utilizados. Vai te dar algumas informações do que será feito, mas informações básicas e não passo a passo. Agora, se realmente é um valor justo, se é um valor coerente para você no seu ponto de vista, você só poderá realmente saber disso e avaliar isso após o procedimento ser executado. É a mesma coisa que o trabalho de um pedreiro. Digamos que você tem um piso para fazer, você começa a pesquisar com vários pedreiros. Um vai te dar um valor de R$200, outro vai dar um valor de R$500, outro vai dar um valor de R$1.000. De repente, se você pegar aquele que te cobrou R$200 e ele começou a fazer o piso, de repente, do nada ele desaparece. Ele começa a fazer, mas na metade do caminho ele desapareceu. Aí você vai procurar ele e está trabalhando para outra pessoa. E para voltar a trabalhar para você ele quer mais dinheiro. De repente, você vai lá e faz o piso com aquele que te cobrou R$1.000. Ele fez, ficou a coisa mais linda dali. Uma semana o piso está todo rachado. E assim como você pode de repente fazer o piso com aquele que cobrou R$500 e ele fazer o trabalho perfeitinho, completinho, sem defeitos, isso durar anos. Entende? Então não é o valor que vai te agregar, não é o valor que vai realmente te dar o resultado. É só com o passar do tempo, certo? Agora para você que está começando com a ideia, a montar a ideia de atender pessoas, oferecer trabalhos espirituais para as pessoas. Como você vai, então, elaborar os valores de acordo com aquilo que você vai oferecer? Você vai precisar colocar na ponta do lápis.
você vai precisar fazer um levantamento de tudo que isso envolve. Não são apenas os materiais. Então, começa pelo tempo. O tempo que você investiu dando atenção para aquela pessoa, e você já vai fazer uma previsão, já vai imaginar, tentar calcular o tempo que você também vai precisar dedicar para aquela pessoa após o procedimento ser realizado. Porque a pessoa, independente do resultado, ela vai falar contigo ou para te dar notícias, ou para pedir explicações, ou para fazer comentários. Então, sempre vai ter um pós-trabalho, ok? Então você tem que avaliar o tempo que você vai investir nessa pessoa antes de fazer o trabalho e o tempo que você vai investir depois de fazer o trabalho. Aí nós também temos o tempo que você vai precisar para fazer o trabalho. Isto desde deslocamentos para comprar os materiais, a montagem, o tempo que vai ficar ali sendo velado e o tempo que você vai levar e custos que você vai levar também para a finalização. Porque geralmente os trabalhos executados a gente começa em ambiente interno, que é a nossa residência, nosso templo, nosso altar, e depois de alguns dias vai para o ambiente externo, que é a finalização. Só na questão de tempo, olha quanto cálculo que você tem que fazer. O tempo investido para falar com a pessoa antes, depois, compra de materiais, execução e deslocamento para a finalização. Só no tempo, fator tempo, já são vários cálculos que você tem que fazer. Aí você tem que fazer também o cálculo dos materiais. Exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tá, nós temos a maior concentração de adeptos de cultos de matriz africana ou práticas religiosas semelhantes. Mesmo assim, a maior concentração, não apenas do Brasil, mas da América Latina. Mesmo assim, nós não temos uma única loja que a gente pode entrar e comprar tudo necessário para executar um procedimento espiritual, um feitiço, uma macumba, um ritual. Não tem como. Por menor que seja a sua lista, se é algo realmente assim que vai ser eficaz, você não vai encontrar numa loja só. Você vai ter que ir numa loja de artigos esotéricos, artigos de Umbanda e Candomblé, bazar, supermercado, tabacaria. Você sempre vai ter no mínimo 3 locais para ir, no mínimo 3 locais para ir para comprar os materiais necessários para um ritual, para um feitiço, tá? Então, você tem o valor dos materiais e também do deslocamento para cada local. Em meu caso, por exemplo, eu não tenho nada na minha esquina. Eu tenho em bairros próximos, no centro e em cidades vizinhas. E eu sempre tenho que ir no mínimo em 2 bairros ou centro e mais um bairro. Então, se eu vou no centro, eu tenho gasolina, estacionamento. Se eu vou no bairro, eu também tenho gasolina. Então, tudo isso você tem que somar. O custo dos materiais, gasolina, estacionamento. E aí você também não pode se esquecer de espaço físico. Você está ocupando o seu espaço físico ali, não se esqueça que se houver a necessidade de fazer um outro trabalho, você vai ocupar outro espaço físico. Está me entendendo? Então, o valor também é montado, levado em consideração o espaço físico utilizado. Porque se você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, se você fizer um trabalho por dia, por maior que seja o seu espaço físico, você já vai ficar com o espaço bem reduzido ou o seu espaço já vai acabar naquela semana. Aí você só vai poder trabalhar na próxima semana. Então, o valor ele também tem que contar com o espaço físico. O quanto de espaço físico esse procedimento vai me ocupar? Isso também entra no cálculo. Até o presente momento, você já pôde perceber que existem vários cálculos necessários para se chegar a um valor de um trabalho. Mas ainda existem outros fatores que também entram no cálculo, como por exemplo a internet. Despesas com internet. Se você quer realmente oferecer trabalhos espirituais, você vai ter que usar mais internet do que usaria normalmente. Então, a sua internet já não é mais sua, é da sua atividade espiritual. Ok? Marketing.
se você usa qualquer tipo de ferramenta de marketing, então este cálculo ele também deve ser incluído no valor do trabalho que você oferece, ok? Então, existem realmente inúmeros fatores que acabam agregando no valor ou no preço cobrado por um procedimento espiritual. Este vídeo que você está vendo agora, ele também faz parte do meu cálculo para os procedimentos espirituais executados por mim. Sim, porque ele é uma forma de marketing indireta, certo? Tudo aquilo que envolve a espiritualidade e que envolve a exposição de sua imagem espiritual, ele tem que estar dentro do cálculo para os trabalhos que você vai oferecer. Não é como se fosse uma empresa, mas às vezes alguns procedimentos, às vezes alguns atos executados por você, ele tem que ser pensado ou executado como se fosse uma empresa. Então, a administração espiritual, ela é quase como uma administração de uma empresa. Você não pode dizer que você vai vender trabalhos espirituais. Você não vende trabalhos espirituais. É cobrado sim, porque é necessário cobrar. E como você pode perceber agora, existem inúmeros detalhes que ocupam tempo e dinheiro e que são agregados neste valor. Certo? Acredito que com esses comentários, você que está começando com a ideia de atendimento a terceiros, já vai poder elaborar um pouco melhor os valores que você vai aplicar. Porque eu já vi muitas pessoas que começaram a atender, certo? Tinham seus cultos, seguiam seus cultos de forma sozinha, e quando começaram a atender, começaram a ir muito bem. Só que com o passar do tempo, começaram a perceber, poxa, eu atendo um monte de gente, eu ganho um monte de dinheiro, mas na verdade não consigo ver a cor desse dinheiro. Esse dinheiro parece que entra para um lado e sai pelo outro. Claro, porque você não está administrando da forma correta, ou não está aplicando valores adequados para aquilo que você está oferecendo. Ok? Então, a mensagem de hoje é esta. Muito obrigado, até mais. Simba